Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão aqui no meu canal. Bem-vindos a mais um videocast chamado Conversas de Refeição, onde nós conversamos ou batemos um papo tal qual você faria numa conversa com os amigos ou família, numa festa, naquela mesa que você acaba voltando para casa e repensando toda a sua vida. São 21 e pouco, 21h40 eu acho, e eu tô fazendo esse vídeo assim, inclusive eu fiz um vídeo pro Tico que falava sobre as coisas de ser escritor, que era a dublagem do Up, Altas Aventuras, que o Carl fala, eu não sou mestre de ninguém, eu não quero mas você eu tenho que aturar. E aturar eu coloquei como as ideias nas piores horas possíveis, e realmente veio essa aqui. Eu acabei de fazer minha skincare, que consiste em passar um hidratante no meu rosto de baunilha, inclusive o cheiro é muito bom. Se um dia vocês quiserem eu mostro minha skincare. E também passar um sprayzinho no meu cabelo para meu tratamento. Eu faço tratamento de cabelo, né? Calvície é foda. E... enfim. Mas uma coisa que eu tava fazendo, uma ideia que veio assim, eu comecei a ter um insight muito bom. Que na verdade esse insight começou com uma conversa com uma amiga minha, que faz um certo tempo que eu não conversava com ela. E a gente começou a conversar e tal, e esse insight meio que nasceu nessa conversa, e agora hoje ele meio que fez cabum e deu assim. E o nome desse videocast, o nome desse episódio do Conversas de Refeição, eu nem sei qual episódio é esse, mas enfim, o nome desse episódio vai se chamar Calma, que na hora certa tudo se acalma. Ou na hora certa tudo dá certo, ainda vou pensar no nome. Mas enfim, o grande insight que eu tava tendo, que me fez ter essa ideia de fazer esse videocast pijama no meio da noite, foi basicamente o quanto o ser humano se esqueceu de ser paciente. É muito engraçado quando você para pra pensar sobre isso. Porque nós, principalmente agora, no século XXI, ano 2024, nossa geração da Z pra Alpha, é muito bizarro o quanto a gente não sabe esperar. E isso eu falo por mim e eu falo por muita gente. O quanto a gente não tá mais se apegando ao processo, sabe? É muito bizarro o quanto a gente não para pra pensar que a gente tá muito acelerado pra vida, sabe? Tipo assim, uma coisa que aconteceu comigo assim, lembra que eu falei? Eu falei que eu tava fazendo a faculdade, não deu. Acabou que eu não consegui mais terminar. Eu não consegui mais fazer. E eu fiquei bastante triste assim. Mas uma ideia que me veio muito na cabeça é uma ideia que, inclusive, essa minha amiga foi a primeira pessoa que eu conheci essa ideia, e aí, por causa dela, eu vi essa ideia de um autor chamado Paulo Coelho, que ele usou esse ditado, e também aí acabou que a minha influenciadora favorita do BookTok, que é a Liv Resenhas, ela indicou esse livro, e aí eu fui ler. Se chama O Alquimista de Paulo Coelho. E no livro e tal, ele passa por um ditado. Nossa, esqueci a nacionalidade, acho que é árabe. Que fala que é Maktub. Maktub basicamente é. Tinha que acontecer, era pra acontecer, tem o seu momento. Basicamente assim, eu não lembro nas certas palavras. Mas é basicamente assim. É tipo, tudo tá encaminhado, tudo tem um plano maior. E eu tive essa conversa com a minha amiga ontem. Que é tipo, o quanto tudo realmente tem o seu momento certo. E às vezes muitas vezes a gente tá tão focado na velocidade da coisa, no fazer acontecer, que a gente esquece que no fazer acontecer ainda tem o fazer. Que é tipo assim, a gente se esquece que o processo também vale a pena muito a gente prestar atenção. Às vezes a gente acaba nem percebendo o quão valioso na verdade é o processo. É tipo a música da Miley Cyrus, The Climb, que ela fala: There's always gonna be another mountain, I'm always gonna make it move. It's gonna always gonna be a uphill battle, and sometimes I'm gonna have to lose. Mas enfim, que é sempre vai ter uma montanha, sempre eu vou querer fazer ela se mover, sempre vai ser uma batalha dura. E aí no final ela fala: o que importa não é o que está do outro lado, e sim a subida.
sim a subida, que é The Climb, a subida à montanha. E é muito bizarro, é muito estranho o quanto a gente parou de aproveitar essa subida, porque na subida tem muita paisagem bonita, tem muita coisa boa para se ver. E a gente acaba sempre pensando que qualquer... Cara, tá tendo uma corrida de moto aqui do lado. Mas assim, a gente sempre acaba pensando que qualquer escorregão é um sinal que a gente não vai subir, que a gente não vai chegar lá do outro lado da montanha. Quando na verdade, às vezes esse escorregão, na verdade, quer fazer a gente olhar para alguma paisagem. Algum escorregão que a gente deu esse escorregão e a gente acabou olhando pro lado e viu uma paisagem linda nessa subida. E é muito bizarro. E às vezes a gente acaba percebendo que nem era essa montanha. A gente olha pra paisagem e fala, não, acho que é aquela montanha que eu realmente deveria subir. E a gente vai descer ela toda de novo e vai pra outra montanha. E na verdade aquele final, aquela outra montanha era a verdadeira. E é muito engraçado pensar sobre isso. O quanto realmente, quando a gente olha pra lá do futuro, às vezes, muitas vezes quando a gente vive esses obstáculos, essas coisas, e a gente não percebe que quando a gente olha pro futuro, do futuro olha pro passado, a gente percebe o quanto aquele obstáculo foi importante. O quanto aquele realmente foi necessário pra gente chegar onde a gente estava. E o quanto realmente o futuro que a gente vai estar é muito melhor do que a gente achava que ia estar. Eu passei por isso, acho que situações simples, na verdade, não foram coisas muito complexas. Na verdade, coisas complexas, as coisas complexas eu ainda não vivi. Mas coisas muito simples da vida que eu vivi nesses últimos dias me fizeram muitas vezes perceber que muitas vezes, por exemplo, tipo, que nem... É um exemplo, não aconteceu isso, mas vamos dizer que é assim. Eu não lembro direito qual que foi a coisa certa que aconteceu. Mas digamos assim, que eu tava fora da minha casa com minha mãe e com o papai, e aí eu tava planejando que a hora que eu chegar, tipo, a gente ia sair. Exemplo. Tipo, que nem se a gente fosse sair durante. A gente tava saindo durante a tarde, e aí como se eu pensasse que eu ia chegar em casa no começo do anoitecer. Aí já tava pensando, na hora que eu chegar eu vou fazer minha skincare, eu vou assistir um vídeo do Você Sabia? Eu vou escrever um pouco, eu vou revisar um texto que eu escrevi, e aí pausa eu vou dormir. Só que não, no meio do caminho a gente parou numa sorveteria e acabou ficando lá a noite inteira. É tipo isso que eu tô falando. Muitas vezes a gente fica planejando tanto o futuro e na verdade a gente se depara com uma situação que não aconteceu. E que na verdade a gente só perdeu o tempo de estar aproveitando aquele momento porque a gente estava planejando o próximo momento que na verdade nunca vai vir a acontecer. Essa é a grande coisa que eu quero falar com esse vídeo. Muitas vezes a gente perde tempo planejando coisas que nunca vão acontecer. E isso vale pra ansiedade também, porque às vezes a gente fica tantas vezes macetando um pensamento que nunca vai acontecer. A gente fica com tanto medo de coisas que nunca vão acontecer. Isso é apenas a nossa imaginaçãozinha fértil, nossa pequena imaginação humana, que imagina cenários absurdos e improváveis e a gente fica ansioso com coisas que nem aconteceu. Ou muitas vezes a gente fica ansioso com coisas que a gente acha que vai acontecer, mas na verdade vem o universo e fala, não vai acontecer, parabéns, você se ferrou. E aí a gente acaba perdendo o tempo de aproveitar a vista, porque a gente estava planejando coisas que nunca vão vir a acontecer. E isso é muito bizarro, porque a gente perde grande parte da vida planejando um futuro que talvez nunca vai existir. É muito engraçado isso. Por isso que eu digo que muitas vezes é engraçado, quando as pessoas perguntam muito pra mim sobre se eu tenho um plano da vida, eu falo, eu tenho meu sonho. Meu sonho é escrever. Inclusive esse é o meu livro, A Bruxa Escondida de Salem, Histórias do Locasta, quem quiser me chama na DM que eu tá com um descontaço incrível, hein? Do Brasil. E esse é o meu sonho, é escrever. Como eu vou chegar lá, eu não sei. O meu caminho vai aparecer no caminho. O caminho vai aparecer no caminho. Essa é a grande frase da coisa. É engraçado, saiu sem querer, mas é verdade. O caminho vai aparecer no caminho. Cara, eu não sei como eu vou chegar lá, mas eu sei que eu vou chegar lá. É uma certeza pra mim. Eu não tenho dúvida e ninguém vai parar isso pra mim. Ninguém vai me parar. Porque é a minha essência. A minha essência é escrever. É contar histórias. Como eu vou me tornar... Tipo, eu quero chegar lá. Mas como eu vou chegar lá em ser um grande escritor? Eu não sei. Eu não faço ideia de como vai chegar. Mas aí que tá a grande aventura da vida. É você ir vivendo a coisa. É você ter um objetivo, mas não se atentar tanto aos planos. Porque eu acho que, na verdade, a grande coisa da vida é que os planos aparecem.
simplesmente aparecem. Quando você... Inclusive no livro do Paulo Coelho... Não tá aqui. Mas inclusive ele fala... Eu não lembro, não exatamente essas palavras. Mas ele fala... Quando você realmente quer uma coisa, o universo te ajuda. E o livro inteiro fala sobre isso. Mas realmente isso volta pro MacTube, que era a minha conversa com a minha amiga. Que é... Realmente... Tem certos obstáculos que te tiram do caminho. Pra te colocar no certo. Tudo tem um plano maior. Independente da sua crença. Chame isso de Deus, universo, alguma outra entidade superior, ou simplesmente a coincidência, o acaso da coincidência, o acaso do destino, como eu gosto de dizer muitas vezes. O acaso do destino, chame do que quiser, mas tem sempre algo maior que tá, tipo, te levando pra isso. Às vezes é você mesmo. Eu gosto muito da ideia de que a gente cria o nosso próprio caminho. Que não... Por mais que exista um destino, eu gosto da ideia de que também a gente pode escrever. Não é só essa... Como eu disse, chama do que quiser, pode ser Deus, se você acreditar. Que tem o lápis que escreve, a caneta que escreve essa história. Eu gosto de pensar que também a gente tem esse lápis. É meio que um trabalho conjunto. Eu gosto de pensar que é um trabalho conjunto. Não é tipo só deixar nas mãos dele, dela, de quem você pensa que você possa ser. Não é só deixar nas mãos e deixar acontecer. Mas também não é só você achar que você tá fazendo tudo. Eu acho que é um trabalho muito mútuo dessa coisa. E aí a gente volta realmente porque eu disse do MacTube, que é... Tudo tem um propósito pra acontecer. Tudo tá te levando pro caminho certo. Quando você realmente quer e você quer de verdade alguma coisa, essa coisa vai acontecer. Talvez não na hora que você queira, porque às vezes na hora que você queira talvez você não esteja nem pronto. Um dos insights que eu já tive na minha vida, que eu acho que foi um dos insights mais incríveis que eu já tive na minha vida, é tipo assim, você parar e se imaginar agora com o que você tem. Tipo, por exemplo, imagina que você... Um exemplo esdrúxulo. Mas imagina que você é um pequeno ser de 18 anos que quer ter uma Ferrari. Um pequeno querido... famoso hétero top que quer uma Ferrari. Imagina assim. Ou também uma menina. Eu só falei do hétero top porque geralmente é héteros tops que gostam de carros velozes. Mas assim, imagina que você é um querido ou querida que quer um carro possante com 18 anos de idade. Muitas vezes você quer isso. E você fala, nossa, por que eu não consegui isso? Mas imagina assim, você com 18 anos, com a experiência que você tem, você vai pegar aquele carro, primeira música emocionada que tiver, você vai sair correndo. O limite da marginal é 50 por hora. Você vai bater. Você precisa realmente aprender mais para chegar lá. Você não pode só... Simplesmente a situação boa não pode simplesmente cair, porque muitas vezes você não tá pronto para isso. Muitas vezes você precisa de maturidade, você precisa de vivências, você precisa experienciar coisas. Muitas grandes partes das coisas que eu vivi, que eu tô vivendo hoje, eu tenho certeza que quando eu desejei viver isso, quando eu tinha pouca idade e eu queria viver isso, eu não estava pronto para viver aquilo. Eu queria. Mas hoje eu tô vivendo e vejo que era muito mais importante ter mais maturidade para viver certas coisas. Ou que não necessariamente seja maturidade, mas eu precisava trilhar aqueles caminhos para chegar no certo. E aí, isso me lembra também de uma música muito boa, que se pudesse eu tatuava em mim, que é do Billy Joel, que ele, vocês já devem saber qual que é aquela que ele fala: Slow down, you crazy child, you are so ambitious for a juvenile, que é: tenha calma, criança doida, você é muito ambicioso para um jovem. Que é realmente isso. A gente é muito ambicioso. A gente é muito ambicioso. E não que seja um problema ser ambicioso. Ser ambicioso é bom. Não julgando os sonserinos, pequenos queridos sonserinos. Porque eu também sou muito ambicioso. Eu não vou negar. Eu também sou muito ambicioso, meu querido ascendência em escorpião. Mas eu sou também muito ambicioso e ansioso com isso. Muitas vezes eu fico realmente frustrado quando alguma coisa não acontece. É normal. Mas é muito bizarro quando a gente pensa, a gente é muito jovem. A gente é muito jovem. Se você tá assistindo isso aqui, se você chegou nesta pessoa aqui que vos fala, provavelmente você tem no mínimo entre uns 15 a 22 anos, eu acho que não passa disso. E nem menos que isso.
Então você ainda é um jovem, você é um adolescente. Não podemos mentir que você é um adolescente, você é uma criança. Você é uma criança. Então sim, pequena criança, nós somos muito ambiciosos e muito ansiosos para a nossa idade. E realmente, a gente tem muito sonho, a gente quer muito mudar o mundo e a gente vai mudar o mundo, a gente vai realizar esses sonhos. Eu não tô dizendo que a gente não vai, a gente vai. Cada um dos nossos sonhos a gente vai realizar. E você não precisa ficar ansioso com isso, porque se você realmente quer, se realmente faz parte, se você sente dentro do seu coração palpitar, quando você lembra desse sonho, ele vai acontecer. Não importa quem entre na sua frente, não importa qual situação apareça, tudo na verdade vai te impulsionar para isso. Todo mundo está te ajudando. Seja o que você acredite, todo mundo está te ajudando. E você não precisa ficar ansioso pensando em coisas ruins, você não precisa ficar ansioso. Porque vai acontecer. Se realmente faz o seu coração bater forte, vai acontecer. Então não fique tão ansioso. Não fique tão ansioso assim. Muitas vezes acho que a sociedade, principalmente nós dessa idade, entre uns 15 e 22 anos, a sociedade cobra muito da gente. E eu acho muito incrível que isso... Eu até usei isso numa redação. Eu usei isso na redação de teste de exercício para Enem. Enem que eu nunca fiz, na verdade. Que era uma redação que falava... Nem lembro qual que era direito o assunto. Mas eu citei uma frase gigante. Felipe Neto foi gigante nessa frase. Eu não lembro direito qual vídeo que ele falou isso. Eu só lembro que eu peguei esse corte aleatório no TikTok e eu achei fenomenal. Que ele falava, tipo, como que vocês vão, tipo, realmente, como que você vai... A sociedade não confia num jovem de 18 anos pra dirigir um carro. Realmente, volta para aquele exemplo que eu falei. Um jovem de 18 anos não sabe dirigir um carro muito bem. Eu falo por experiência própria, porque eu sei, eu não tenho ambição de dirigir tão cedo, porque eu sei que a primeira música animada da Taylor Swift que vier, se vier um Getaway Car da Taylor Swift, eu vou bater o carro. Se eu ver uma borboleta, eu vou bater o carro. Então, realmente, a sociedade não confia num jovem para dirigir um carro. Como que você quer que ele decida o que ele vai viver pro resto da vida com 18 anos? Como? Me diz como. Então por que botar tanta pilha? Pra que botar tanta ansiedade? Por isso que a nossa sociedade, por isso que a nossa geração tá tão ansiosa. A gente tá muito sobrecarregado. Muito. Muito. A maioria dos jovens. Eu, por sorte, eu dou graças a Deus que meus pais, eles são mais de boas, eles me apoiam no meu sonho. Mas eu sei que nem todo mundo tem essa benção de estarem tranquilos quanto a isso, sabe? Tipo, muitos jovens são realmente forçados e espremidos. E muita gente não acredita nos sonhos mais ambiciosos desses jovens. E a verdade é que se a maioria de nós realmente seguisse os sonhos, não teríamos tantos depressivos. Se tivesse mais gente que apoiasse verdadeiramente cada sonho dos nossos pequenos jovens, porque são muito bons. Grande parte de nós somos brilhantes. Somos brilhantes. Você vê... Eu falo isso até com você que está assistindo. Você tem ideias brilhantes. Eu sei disso. A grande maioria de nós tem ideias muito brilhantes. Só que muita gente acha que elas não são boas. A gente acha que elas são muito ambiciosas. A gente acha que elas são utópicas demais para alcançar. Mas a verdade é que não é. Não é. A gente veio para esse mundo com uma dádiva, que é ter essa ambição de sim, a gente pode mudar o mundo. A gente veio para mudar esse mundo. A gente veio para mudar o tipo de pensamento daqui, a gente veio para criar uma coisa nova. A gente veio para vencer o sistema, para vencer o antigo, arcaico pensamento. Então não, querido, você não é, querido, querido, querida, você não é ambicioso ou mimimi demais. Você não é, você é brilhante, você é incrível. Basta você acreditar em si mesmo. Basta você acreditar em mim. E é exatamente isso, inclusive eu falei isso já. Se ninguém acredita em você, acredita você em si mesmo. Você pode ir lá, você pode vencer qualquer coisa. A única coisa que você precisa nessa vida para vencer qualquer coisa e conseguir todos os seus sonhos. Slow down, you're crazy child. Vá com calma, criança doida. Você vai conseguir chegar lá. Mas tenha calma. As coisas não acontecem realmente do dia pra noite. Não é como a sociedade diz que você precisa de tudo pra ontem. Não, você não precisa de tudo pra ontem. Grandes ideias e grandes sonhos levam tempo. Levam muito tempo.
Você acha que a Taylor Swift chegou onde ela tá de dia pra noite? Ela começou cantando num estacionamento com aquela plaquinha de Taylor Swift com ninguém assistindo ela. Hoje ela tá enchendo em estádios com mais de 100 mil pessoas, cara. O João não começou, ele tá há quantos anos? 6 anos, acho, se não me engano. Desde o primeiro álbum, desde Monstros. 6 anos, na verdade, se eu não me engano, se eu não fui um lobber ruim agora. Mas ele tá há 6 anos também. A grande maioria da galera, cara, não é do dia pra noite que você consegue. Você acha que Maurício de Souza conseguiu vender milhares de gibis da Turma da Mônica do dia pra noite? Não! Demorou tempo. A Turma da Mônica não tem 50 anos à toa. Mais de 50 anos, 60. 60? Passa dos 60 anos. As coisas não são do dia pra noite. Então, realmente, slow down. Você não precisa ser tão ansioso. Se permita viver intensamente o processo, que é demorado. Não é do dia pra noite, levam sequer anos, talvez, pra você conseguir. Às vezes pode ser rápido. Tem alguns pequenos queridos sortudos que acontecem do dia pra noite. Isso eu não vou negar, existe. Existem as exceções. Mas a grande verdade é que grande parte não acontece do dia pra noite. Você precisa de tempo, precisa de aprendizado. É tipo videogame, você precisa do XP. Você não pode chegar lá no chefão de uma hora pra outra sem o XP. Você precisa aprender todos os ataques, todos os tipos de jogadas. Você precisa aprender a mexer no controle. Ou no teclado, dependendo de como você jogar. E realmente. E a verdade é que toda boa história leva tempo. As melhores histórias dessa vida levam tempo e você não precisa. E é delicioso você saborear, por mais que ela demore. É tipo assim, que nem aqui. Eu tô lendo A Vida Invisível de Ed LaRue. Eu vi hoje o vídeo de uma menina escritora do livros. Eu não lembro qual que é o nome dela, mas ela escreveu o livro Não Diga Que é Amor. Inclusive um livro que eu tô com muita vontade de ler. Mas ela falou, pela primeira vez eu li Ed LaRue, eu li como Ed LaRue. E eu achei simplesmente sensacional. Ed LaRue já é minha crush literária. E aí, falando em francês, né? Mas, enfim. Eu tô lendo esse livro. Já vai fazer quase ano que eu tô lendo esse livro. E eu não deixo ele. Eu continuo amando esse livro. Eu tô demorando. Porque ele é muito grande. Eu às vezes abandono, às vezes volto pra ler. Às vezes é dar ressaca literária, às vezes eu paro. Mas eu tô saboreando cada página desse livro. E é muito bom. Mesmo que eu esteja demorando, eu não tô nem ligando. É uma história muito boa que vale a pena cada centímetro de demora pra esse livro. Então é realmente como eu digo, boas histórias levam tempo. Boas histórias e grandes ideias, sonhos levam tempo. Você pode sim querer mudar o mundo. Você pode querer ir lá e ganhar o mundo. Você pode e você vai conseguir ganhar o mundo. Você vai conseguir, eu sei que vai. Mas você precisa de tempo. Você precisa aprender. Você precisa aprender muitas vezes a entender que ganhar o mundo não é só sobre ir e vencer tudo, mas sim também sobre ajudar todo mundo no caminho. Porque a verdadeira pessoa que ganha o mundo, ela não ganha o mundo sozinha, ela ganha o mundo com os outros. Esse é o grande pensamento que vai te levar pro sucesso, que vai te levar onde você quer, eu acho. Sonhos de verdade não são aqueles que são apenas para o benefício próprio, mas sim aqueles que levam uma grande amplitude de pessoas junto com você. Os verdadeiros sonhos de verdade são aqueles que mudam o mundo para melhor. São aqueles que você não tá sozinho quando ganha. São aqueles sonhos que quando você vê muitas pessoas estão aplaudindo junto com você. Porque todo mundo ganhou junto. Você pode ter sido precursor disso daí. Mas quando você olha, muita gente ganhou junto com você. Os verdadeiros sonhos que movem o mundo são aqueles que muitas pessoas ganham junto. Uma coisa que não é sozinho. A verdade é que a vida, todo mundo diz que a vida é uma coisa assim, tipo, veja a sua vida. Não. A vida é a coisa mais... A vida é uma coisa muito conjunta. Por mais que na verdade no final seja só você. Às vezes no final realmente é só você. No final do dia é você com você mesmo. Isso é verdade. Mas a vida é a aventura solitária mais conjunta que existe. Porque você acaba no começo, no final,
você tá sozinho. Mas a história toda você tá sendo levado por gente. Você tá junto com muitas pessoas. E cada pessoa é extremamente importante, cada aventura é extremamente importante, cada aprendizado é extremamente importante. E com isso eu termino meu vídeo. Espero que desses 25 minutos, falando todas as ideias que vinham na minha cabeça aleatoriamente, tenham servido pra alguma coisa. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, dá uma pesquisada se quiser no livro A Bruxa Escondida de Salem, Histórias do Ocasso. Ele também fala sobre muita coisa legal. Muita gente vai se identificar com esse livro. Eu costumo dizer que não julgue esse livro pela capa. Você tem muito a se surpreender com essa história. Ela não é perfeita. Ela tem, inclusive, alguns erros gramaticais que eu fico extremamente... quando eu vejo. Porque fui eu que fiz a correção. Mas vai por mim. Essa história, eu considero por mim um grande marco do enredo, de grandes pautas. É um grande marco. Eu boto fé nesse meu sonho. Eu boto fé. Esse livro ainda tem muito a ganhar. Ele tem muito, ele merece muito. Dê uma chance pra ele. Dê uma chance pra ele. Vai lá no meu TikTok, no meu Insta, que no YouTube, aqui no próprio canal, eu falo muito sobre ele. Pode ir nos vídeos, tem inclusive vídeos meus falando só sobre esse livro. Então, pode ir lá. Você não vai se arrepender dessa história. Vai ter certeza disso. É isso. Um beijo, boa noite, porque eu já tô... nem sei que horas são. Acho que já deve ter passado, já deve ser 10 horas e pouco. Enfim, boa noite. Tenham grandes sonhos. Grandes sonhos e grandes ideias. Porque esse mundo tem muito a melhorar. E é a gente que vai conseguir fazer isso. Ai, tá muito aceso. Até mais. Um beijo. Se cuidem, se amem e ajudem a todos. Mas não esqueçam de ajudar a si mesmo. Nossa, eu pareci muito a Zendaya falando não. Não esqueçam disso aí. Enfim. Até mais. E até o próximo videocast.